Olá, hoje vamos apresentar o seminário de Microbiologia Veterinária abordando o tema de Leishmania SPP. Essa é a parte da disciplina GMV 220 ministrada pela professora Gláucia, e o grupo é formado por Bárbara Rezende Souza, Clarissa Andrade Notini Rodrigues, Gabriel Marconi Pimentel Paula, Leonardo Abraão Nogueira e Luana Valéria Porto Coutinho. Leishmania é um gênero que compreende um grande número de espécies de protozoários parasitas que causam diversas síndromes clínicas denominadas leishmanioses. Os sintomas das leishmanioses podem se apresentar na forma visceral da doença e também em forma de lesões cutâneas, que podem também evoluir para formas metastáticas. A gravidade das leishmanioses depende da espécie de leishmania parasitando e também da imunocompetência do hospedeiro. Os protozoários desse gênero apresentam dois hospedeiros durante o ciclo de vida, sendo considerados digenéticos. Os hospedeiros intermediários são os insetos flebotomíneos, mais especificamente as fêmeas, e os hospedeiros definitivos são animais vertebrados. Os flebotomíneos são também o vetor das doenças causadas por esses protozoários. São conhecidas cerca de 30 espécies de leishmania, das quais 20 parasitam seres humanos. As leishmanioses são endêmicas em 88 países e afetam cerca de 12 milhões de pessoas no mundo todo. Mais ou menos 2 milhões de casos novos são notificados anualmente, mas acredita-se que esse número seja ainda maior, na verdade, pois muitos casos não são relatados. Isso faz com que a leishmania tenha grande interesse na saúde pública. Essa tabela é uma tabela adaptada de um artigo de 2006 e mostra algumas espécies de leishmania existentes. Aqui chamamos a atenção para a Leishmania infantum, que é o agente etiológico da leishmaniose visceral canina, que é a leishmaniose que nós vamos dar destaque nesse trabalho. Falando então da leishmaniose visceral canina, ela é causada pela Leishmania infantum, que parasita canídeos domésticos e silvestres. Ela também pode parasitar seres humanos, sendo então uma zoonose de bastante importância, pois pode causar uma infecção visceral potencialmente fatal. A taxonomia é uma área da biologia que se dedica em classificar e nomear os seres vivos com base em suas características e relações evolutivas. Essa é a taxonomia da Leishmania. Ela pertence ao reino protista, ao filo Euglenozoa, à classe Kinetoplasteia, à ordem Trypanosomatida e à família Trypanosomatidae, e o gênero é a Leishmania. A palavra leishmaniose tem sua origem no nome do médico escocês Sir William Booth Leishman, o qual descreveu as primeiras características da doença em 1903, e também do sufixo grego iasis, que é usado para indicar uma condição ou estado patológico. Portanto, a palavra leishmaniose significa essencialmente a condição relacionada à descoberta de Leishman, e é usada para se referir às doenças causadas pelos parasitas do gênero Leishmania. O gênero Leishmania foi inicialmente identificado por Ross em 1903, quando o médico Sir William Booth Leishman examinou um paciente vindo da Índia, que apresentava sintomas como febre, baço aumentado e anemia. Leishman já havia desenvolvido uma técnica de coloração, conhecida como coloração de Leishman, e optou por realizar uma punção do baço do paciente, corando o material. Ele observou numerosos corpúsculos ovais nas células do baço e do sangue, e posteriormente essas mesmas formas foram identificadas no fígado e no baço de um rato com tripanossomíase. Outro médico, Charles Donovan, confirmou essas descobertas, e esses corpúsculos foram chamados de corpúsculos Leishman-Donovan. No entanto, Ronald Ross, em 1903, propôs que esses corpúsculos representavam estágios intracelulares de um novo parasita, ao qual ele deu o nome de Leishmania donovani. A partir desse ponto, várias espécies de Leishmania foram descritas e diferentes sistemas de classificação foram adotados, incluindo subespécies, complexos e seções. No entanto, é importante observar que a taxonomia das Leishmania tem evoluído ao longo do tempo, com o uso de metodologias bioquímicas e moleculares em estudos de classificação, o que pode levar a revisões nas classificações antigas. Uma revisão histórica abrangente sobre a descrição das espécies neotropicais de Leishmania foi publicada recentemente, embora alguns trabalhos mais recentes possam não estar refletidos nessa revisão devido às mudanças contínuas na taxonomia. A classificação das espécies de Leishmania começou com base em características clínicas bioecopidemiológicas, como a relação com vetores, a distribuição geográfica, a preferência por tecidos, propriedades antigênicas e os sintomas clínicos. No entanto, esses critérios muitas vezes revelaram insuficientes. Portanto, outros métodos como análises imunológicas, bioquímicas e moleculares foram utilizados para a classificação de Leishmania. Isso inclui o uso de anticorpos monoclonais para análise de reatividade, como serodemas, a eletroforese de isoenzimas, como os zimodemas, e a análise de polimorfismo com base na digestão do DNA do cinetoplasto, por enzimas de restrição. Essas abordagens foram essenciais para melhor compreender e classificar as diferentes espécies de Leishmania. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre as características fisiológicas e morfológicas desses protozoários. Primeiramente, a gente vai ter que eles são protozoários digenéticos. E o que que isso vai estar significando? Significa que eles alternam entre hospedeiros vertebrados e invertebrados. Eles são protozoários unicelulares e também são parasitas intracelulares obrigatórios do sistema fagocítico mononuclear dos hospedeiros vertebrados. A gente vai ter duas formas destes protozoários. A gente vai ter a forma mastigota e a forma promastigota. Na forma mastigota, a gente vai encontrar eles no vacúolo parasitóforo dos macrófagos do hospedeiro vertebrado, e eles vão ter
Eles vão ser, na verdade, ovoides ou esféricos, vão ter um flagelo curto e interiorizado na bolsa flagelar. O núcleo vai ser arredondado e vai ocupar cerca de um terço do corpo do parasito. E o cinetoplasma vai estar localizado ali, próximo à bolsa flagelar. O tamanho dessas amastigotas vai variar de acordo com a espécie. A gente também vai ter a forma promastigota, que vai ser encontrado no trato digestório do inseto vetor, e vão ser formas mais alongadas, que vai ter um longo flagelo que vai estar emergindo ali da região anterior do parasito. E a extremidade posterior vai ser um pouco mais afilada. O núcleo vai ser arredondado ou oval e vai estar localizado na região mediana da célula, enquanto o cinetoplasto vai estar ali situado entre a extremidade anterior e o núcleo, próximo à bolsa flagelar. Então, aqui eu coloquei 3 imagens para a gente poder observar melhor essas 2 formas que eu falei anteriormente, a forma mastigota e a forma promastigota. Nessas 2 primeiras imagens aqui, a gente vai estar conseguindo visualizar a forma promastigota, ela é mais oval, tem ali um flagelo bem maior do que a da forma mastigota. E nessa última imagem, a gente vai visualizar essa forma mastigota, que ela é mais esférica. Agora, falando um pouco mais sobre os aspectos ultraestruturais desse protozoário, a gente vai falar aqui primeiramente sobre a membrana plasmática. Essa membrana plasmática do gênero Leishmania, ela vai apresentar um denso glicocálix, que vai ser composto por várias moléculas que vão estar localizadas na superfície externa dessa membrana plasmática, e elas vão estar presas por meio de uma âncora de glicosilfosfatidilinositol. E essas moléculas localizadas na superfície externa, elas vão ser essas aqui, do exemplo que eu citei, entre outras, mas aqui aparece que se expressa em maior quantidade no gênero Leishmania, vai ser a lipofosfoglicana. Nas promastigotas, a gente vai ter uma quantidade maior expressa de LPG e vai estar distribuída por todo o corpo do protozoário, enquanto na forma mastigota, a gente vai ter essa LPG expressa em menor quantidade. Vale ressaltar também que quando acontece a conversão para a mudança de promastigota para mastigota, essas moléculas elas vão apresentar um perfil de permanência na membrana. A gente também vai ter nessa membrana várias enzimas que vão ajudar em diversos processos. E um exemplo dessas enzimas que a gente vai ter é o 3' 5' nucleodidase, que vão ser enzimas que vão ser usadas por esses parasitas na obtenção de nucleotídeos. A gente consegue também aí detectar enzimas importantes para a obtenção de cálcio no meio externo. A gente vai ter também uma distribuição diferente de proteínas integrais, que vão ser denominadas de partículas intramembranosas. A gente vai ter uma diferença na distribuição dessas partículas referente à variação da composição e função dessas proteínas de membrana. A densidade dessas partículas, ela pode variar de acordo com a forma evolutiva do parasito. Agora, falando sobre o citoesqueleto da leishmania, a gente vai caracterizar ele como um arranjo de microtúbulos subpeliculares que vão correr paralelamente ao corpo, ao eixo do corpo desse parasito. A gente vai ter esses microtúbulos sendo responsáveis pela manutenção da forma do parasito durante as fases de diferenciação no seu ciclo de vida. Esses microtúbulos, eles vão ser constituídos por heterodímeros de alfa e beta tubulina, que vão ser repetidos, e vão ser ligados uns aos outros por proteínas associadas a microtúbulos, as MAPs. Além desses microtúbulos, a gente vai ter como constituição desse citoesqueleto a actina, que vai estar associada ao polo apical do corpo do parasito e também no ponto de fixação do flagelo com o corpo basal. Essa actina ela vai estar distribuída de maneira uniforme no corpo do protozoário e vai estar presente no flagelo, na bolsa flagelar, no núcleo, no cinetoplasto, mas também na face citoplasmática da membrana plasmática. Bom, na porção anterior do corpo da leishmania, a gente vai ver uma invaginação da membrana plasmática, que vai ser conhecida como a bolsa flagelar. Dessa bolsa flagelar, a gente vai ver emergindo o flagelo. A membrana plasmática, que vai estar presente no corpo desse parasito, ela vai estabelecer uma continuidade com a membrana do flagelo e vai manter características proteicas próprias de ambas. A membrana que vai revestir essa bolsa flagelar, ela vai ser especializada, porque ali é um local onde vai ocorrer processos de endocitose de nutrientes desses parasitas, já que vai ser a única região do corpo onde não vão ser encontrados microtúbulos subpeliculares. O flagelo da leishmania, ele vai ser constituído por um axonema formado por 9 pares de microtúbulos concêntricos e um par central. Ao longo do flagelo, a gente vai poder observar uma estrutura complexa que a gente vai conhecer como estrutura paraflagelar ou corpo paraxial. O flagelo desses parasitos, ele está envolvido em diversas funções, principalmente a motilidade e adesão de células-alvo. Bom, então, por todo o corpo aí dos parasitos do gênero da leishmania, a gente vai encontrar perfis tubulares do retículo endoplasmático.
Mas, com muita frequência, a gente observa ele sendo visualizado logo abaixo de microtúbulos subpeliculares, né? E assim, eles vão formar uma tríade juntamente com a membrana plasmática. As organelas que vão estar envolvidas ali com o transporte de moléculas do retículo endoplasmático para a bolsa flagelar vão ser encontradas agrupadas na extremidade anterior da célula. Enquanto nas regiões do retículo endoplasmático que apresentam um intenso brotamento de vesículas vão ficar localizadas próximas ao complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi, na leishmania, ele tem uma estrutura similar à que a gente já conhece, né, que é observada em células de mamíferos, e vai ser encontrado ali entre o núcleo e o cinetoplasto na região anterior do parasito. Bom, em formas amastigotas de leishmania, elas vão apresentar uma organela que vai ser circundada por uma membrana e no seu interior vão ter vesículas eletrodensas que vão estar imersas em matriz heterogênea, que vai ser o megassomo. O megassomo vai poder estar variando aí de tamanho e de número, podendo até ser maior que o núcleo. O megassomo tem como característica a presença de enzimas, fosfatase ácida e cisteína proteinase nas suas vesículas. Bom, inicialmente, organelas presentes em alguns tipos celulares que continham dois tipos de enzima e também produziam oxidases, elas foram denominadas peroxissomos. Entretanto, depois de muitos estudos, foram encontradas também em trypanosomatídeos e foi descrito no citoplasma desses parasitas que tinha uma organela esférica que era circundada por uma membrana e também que tinha um diâmetro aproximado de 0,7 micrômetros e também tinha uma matriz um pouco densa e homogênea e também, em seu interior, continha um cristalóide. E assim elas foram denominadas de glicossomas. Há quase 100 anos atrás também, algumas organelas com conteúdo ácido, que também continham uma grande quantidade de cálcio, foram identificadas como grânulos de volutina. Entretanto, essas organelas elas foram estudadas e foram encontradas também em trypanosomatídeos e receberam uma nova denominação, sendo chamadas de ácidos calcissomas. Elas foram caracterizadas como algumas organelas ácidas que vão armazenar o cálcio, apresentando uma alta densidade de elétrons e um alto teor de polifosfatos, além de magnésio e em alguns outros elementos. Esses ácidos calcissomas são delimitados por uma única membrana e podendo apresentar uma morfologia esférica, alongada ou até mesmo polimórfica, e vão estar distribuídos assim aleatoriamente pela célula. Bom, os parasitos do gênero Leishmania, eles vão ter uma mitocôndria única que vai percorrer todo o corpo do parasito. Vai apresentar uma dupla membrana, sendo a membrana interna formadora das cristas mitocondriais, geralmente paralela à membrana externa. Na porção mitocondrial, próxima à base do flagelo, a gente vai ter ali o cinetoplasto. O cinetoplasto é a região que possui o mais complexo DNA mitocondrial encontrado na natureza. Ele vai estar presente em flagelados unicelulares da ordem Kinetoplastida e vai ser conhecido como uma rede de milhares de DNA circulares catenados, que vai ser o kDNA. Esse kDNA, ele vai ser, os círculos deles vão ser de dois tipos. Vai ter o maxicírculos e também vai ter os minicírculos. Bom, o núcleo dos protozoários do gênero Leishmania vai ser arredondado e vai ocupar ali a região central do corpo do parasito, e vai ter um núcleo central. Com a organização estrutural, vai ter ela similar ao de outras células eucarióticas. A heterocromatina vai formar uma rede e vai conectar com lâminas nucleares e essas vão se conectar com a membrana interna do envoltório. A membrana externa vai ser proveniente do retículo endoplasmático e vai apresentar poliribossomos aderidos. O envelope nuclear, ele vai conter inúmeros complexos de poro nuclear, que vão abranger as membranas interna e externa, e são morfologicamente indistinguíveis do envelope nuclear de outros eucariotos. O tamanho e o número de cromossomos vai ser variável e vai variar conforme a espécie de Leishmania. Bom, a endocitose na leishmania, ela pode ser observada tanto nas formas promastigotas como nas formas amastigotas, e vai ser um processo de nutrição e evasão do sistema imune. O processo de endocitose e exocitose de macromoléculas vai ocorrer na região da bolsa flagelar, que não, por quê? Porque não vai apresentar microtúbulos subpeliculares, como eu disse anteriormente. As proteínas de membrana são endocitadas e posteriormente elas vão ser encaminhadas ao sistema endolisossomal e vai ser por meio de um processo que vai depender da clarina. A presença dessas proteínas que participam da via endocítica vão indicar que o processo de endocitose é remediado por receptores na leishmania. Diversas estruturas dessa via endocítica foram identificadas em promastigotas. Dentre elas, a gente tem os corpos multivesiculares, as estruturas tubulares e os túbulos multivesiculares. Além de ser um compartimento final da via endocítica de promastigotos e leishmania, os túbulos multivesiculares eles vão ser um local de acúmulo de proteínas e lipídios que estão sendo ingeridos pelo parasito.
No citoplasma da leishmania, a gente vai conseguir observar algumas organelas que vão estar ali contendo lipídios e vão estar dispersas por todo o citoplasma. Agora, no caso da forma mastigota, a via endocítica ela vai ser utilizada como um mecanismo de escape do sistema imune do hospedeiro, mediante da ingestão e da degradação também das moléculas de MHC de classe 2 e cofatores, assim evitando a apresentação antigênica. As moléculas endocitadas por meio da bolsa flagelar, elas vão ser encaminhadas aos megassomos, que vai ser a organela final da via endocítica em amastigotos. Sobre o metabolismo da leishmania, é essencial entender que este está diretamente relacionado ao tipo de hospedeiro parasitado. Isso porque em cada fase do ciclo de vida, a leishmania vai apresentar diferentes adaptações metabólicas para lidar com as condições ambientais, ou seja, com o organismo de seus diferentes hospedeiros. Esse conhecimento é de suma importância, pois permite que a ciência possa desenvolver medicamentos visando o controle da doença, buscando, por exemplo, interromper vias metabólicas específicas do parasita ou testar se existem resistências medicamentosas aos fármacos desenvolvidos. O metabolismo glicolítico da leishmania é o tipo predominante no estágio promastigota, que vive no intestino do inseto vetor. A leishmania usa a glicose como fonte de energia, que é convertida em piruvato através da glicólise. Ela possui uma glicose 6-fosfato desidrogenase, que converte a glicose 6-fosfato em 6-fosfogluconolactona, um passo importante na via das pentoses fosfato. Ela também produz piruvato e etanol como produtos finais da glicólise, e depende da glicólise anaeróbica para a produção de ATP, pois não possui a enzima piruvato desidrogenase. A leishmania é sensível a inibidores da glicólise, como 2-desoxiglucose, que bloqueia a hexoquinase. As leishmania também são capazes de realizar a gliconeogênese, convertendo aminoácidos intermediários do ciclo de Krebs em glicose quando necessário. Isso é particularmente importante para a sobrevivência dos parasitas em ambientes variáveis. O metabolismo glicolítico das leishmania é altamente regulado. A hexoquinase converte glicose em glicose 6-fosfato e a fosfofrutocinase catalisa a conversão de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-difosfato. A gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase é responsável por uma etapa importante que gera ATP e NADH, a partir do gliceraldeído 3-fosfato. A fosfoglicerato-cinase glicossomal converte um 3-bifosfoglicerato em 3-fosfoglicerato, produzindo ATP. A lançadeira de glicerol 3-fosfato equilibra os níveis de NAD+, e NADH nas leishmania, permitindo a manutenção do fluxo glicolítico. Na fase mastigota, o metabolismo predominante é o oxidativo, em que aminoácidos como prolina, alanina e glutamina são utilizados como fonte de carbono e também de energia através da gliconeogênese. Nessa fase, o protozoário se encontra dentro da célula do hospedeiro em uma estrutura denominada vacúolo parasitário, em meio a pH ácido. O baixo pH dessa estrutura é essencial para a ação de enzimas como a cisteínoproteinase, que estão contidas numa organela da leishmania chamada megassoma. Esse tipo de metabolismo envolve alta atividade mitocondrial, e por causa disso, nessa fase o protozoário se encontra muito sensível a inibidores de cadeia respiratória. O metabolismo de lipídios ocorre em todas as fases do ciclo de vida das leishmanias, mas predominantemente vai ocorrer nas amastigotas. Nesse tipo de metabolismo, os lipídios como triacilgliceróis e o colesterol são utilizados como fonte de energia, e uma enzima chamada glicoxilase vai converter esses ácidos graxos em glicerol e acetil-CoA. Nas leishmanias, esse metabolismo é essencial para a sintetização de fosfolipídios, esfingolipídios e glicolipídios, e também para a regulação da expressão gênica do protozoário, sinalização celular e interação com o hospedeiro. Bem, agora iremos conversar sobre a genética da leishmania. Iremos abordar alguns assuntos interessantes, como o sequenciamento do seu genoma. Também iremos falar sobre o material genético e como ele está armazenado na célula. Também iremos falar sobre alguns fatores interessantes, como o alvo genético, troca entre duas espécies de genes e também sobre o controle dessa expressão. Bem, como a leishmania se trata de um eucarioto, o seu material genético está em grande parte no núcleo. Porém, ela vai ter algumas características únicas à leishmania. A princípio, ela é capaz de fazer um processamento chamado edição de RNA, que se trata da adição ou deleção de uridina com chamados gRNA. Também iremos ter o processamento chamado transplice. O transplice ele é semelhante de forma bioquímica e de função ao cis-splice. Ele vai ser, na região 5' exons, todos os RNA mensageiros vão ser semelhantes e codados por um único gene. Isso dá a capacidade desse RNA mensageiro codificar diversos
proteínas. Também, nas leishmanias, a gente vai ter uma estrutura chamada cinetoplasto, que irá dar o nome da classe dos cinetoplastídeos. O citoplasto, ele se trata de uma estrutura semelhante ao DNA mitocondrial. Ele vai ser composto de cerca de 50 maxiciclos e 5.000 miniciclos. O maxiciclo ele vai ser uma estrutura que vai poder fazer a síntese do RNA ribossomial. Já o miniciclo ele vai ser capaz de modular o maxiciclo. Essa estrutura de citoplasto ele já foi provado ser capaz de controle da expressão gênica através de gRNA e também de fazer uma adaptação em ambientes únicos. Nos anos 2007 a 2008, foi realizado o sequenciamento genômico de 3 espécies de Leishmania: Leishmania major, Leishmania infanto e brasiliensis. Foi comprovado que existem cerca de 32 milhões de pares de base. Leishmania major, Leishmania infanto, contém 36 cromossomos, enquanto Leishmania brasiliensis tem 35 cromossomos, e eles possuem cerca de 8.000 genes codantes. Quando foi realizado a comparação entre as 3 espécies, notou a existência de 23 pseudogenes semelhantes. Pseudogenes são genes ancestrais, não codantes. Foi também visto que esses 23 pseudogenes eles tinham degradação há muito pouco tempo, ou seja, esses genes há pouco tempo pararam de ser utilizáveis. É importante realizar o sequenciamento genômico de uma espécie para entender vias metabólicas importantes, enzimas críticas para seu funcionamento, dentre outros assuntos que podem ser benefícios tanto para a saúde humana quanto animal. A troca genética da leishmania já foi observada em laboratório, como a leishmania major, e observou-se que ela acontece no vetor e ela acontece também seguindo o regimento. Aconteceu da seguinte forma: a leishmania teve um gene transgênico adicionado à resistência a 2 drogas, então de 3 a 6 dias a flebotomia foi analisada então as 30 neomastigotas e provou que elas tinham a resistência a essas 2 drogas. Foi chamada então de linhagem clonal. É importante entender a troca genética para entender o impacto epidemiológico grande que a leishmania tem em vários países. Agora, abordando o assunto de virulência, vamos começar sobre alguns fatores. Primeiro, é necessário entender o ciclo de vida da leishmania. Vamos conversar sobre os fatores de virulência, a imunopatogenia, eventualmente uma infecção e sobre o tropismo da leishmania. Alguns fatores importantes para entender a virulência. Para entender sobre a virulência da leishmania, é necessário conversar sobre o ciclo de vida biológico. Então, iremos falar sobre as fases de amastigota e promastigota, 2 fases da leishmania que se desenvolvem em estágios diferentes, um no vetor e um no hospedeiro, e isso tem funções únicas e importantes para o ciclo de vida e o seu desenvolvimento. Para entender o ciclo biológico, vamos falar sobre o vetor. O vetor é a fêmea dos flebotomíneos. Quando o vetor ele se alimenta de um hospedeiro carregando as formas de amastigota, as mastigotas se direcionam até uma região no vetor chamada de membrana peritrófica, que passam de forma de amastigotas para promastigotas procíclicas, que agora, 3 dias, irão para a região do intestino médio desse vetor, onde passarão por uma fase de diferenciação para promastigotas metacíclicas, uma forma mais fina e mais rápida, que se direciona até a boca do vetor. Então, quando o vetor ele se alimenta de um animal vertebrado, as promastigotas vão se direcionar até a ferida, onde lá vão adentrar o tecido. Eles têm uma capacidade interessante de chamar macrófagos e neutrófilos. E isso vai fazer com que consigam parasitar essas células, formando com que haja as formas de amastigotas e dentro dos fagos lisossomos, onde não serão mortas. O fago lisossomo é um ambiente favorável para o crescimento das amastigotas. Então, ele irá lançar de mecanismos para depressão de ATP do macrófago, como também de nutrientes, aumentando então a taxa de replicação. E, uma hora ou outra, irá causar a lise dos macrófagos, liberando uma grande quantidade de amastigotas na corrente sanguínea. Quando uma fêmea do flebotomínio, porventura, tenta se alimentar de um hospedeiro com amastigotas, dá a capacidade de continuação do ciclo biológico da leishmania. Bem, agora que entendemos o ciclo biológico da leishmania, vamos conversar sobre a virulência. A virulência ou potencial de patogenicidade é a capacidade e os mecanismos que o organismo tem
para causar patologias ao hospedeiro. A leishmania tem diversos mecanismos de virulência que vão afetar a saúde geral e também vão afetar o sistema imunológico. A gente vai conversar hoje sobre dois tipos didaticamente divididos de virulência. A virulência de evasão e invasão e os determinantes patoantigênicos. O primeiro fator de virulência são os determinantes de evasão e invasão da leishmania. São moléculas de superfície que não causam uma patogenicidade, por assim dizer, porém, são importantes para com que haja a invasão à célula e a replicação para com que haja a continuação da infecção. A princípio, elas têm a capacidade de fazer com que haja ligação no macrófago, também de fazer com que haja a endocitose, a inibição do fagolisossomo, a replicação e a diferenciação de promastigotas para mastigotas. Então, elas são importantes para com que haja a continuação da infecção e cause a patologia. Dentre os fatores de virulência, podemos citar algumas moléculas importantes, como o glicosil fosfatidilnositol, glicosil fosfatil lipídio, lipofosfolicano, fosfolicanos, a leishmaniolisina e as proteínas cisteínas. E são responsáveis, então, para fazer a evasão e invasão do sistema imune. Tá? Dentre essas moléculas, as mais estudadas foram a lipofosfolicanos e sua importância para esse determinante, mas a mais estudada ainda foi a leishmaniolisina, ou GP63. A GP63 ela tem algumas funções conhecidas, como também ela pode fazer com que haja ativação do receptor de endocitose macrófago, mas também faz com que a inativação do fagolisossomo, responsável então para com que haja a sobrevivência das formas de amastigota. Então, esses determinantes são importantes para com que haja a continuação da infecção. Já o segundo grupo dos fatores de virulência são os determinantes patoantigênicos. Eles vão fazer com que haja uma resposta imune e iniciamos na clínica da doença. São chamados de fenótipo virulento. Dentre eles nós temos o citoesqueleto, os ribossomos, nucleossomos, glicossomos, espeliciosomos, proteossomos, dentre outros. Eles são capazes de iniciar a resposta que vai gerar a infecção propriamente dita. Apesar de determinantes de evasão e invasão e os determinantes patoantigênicos que a leishmania possui, grande parte da resposta ser ou não virulenta depende também do organismo. Isso se dá quando o organismo monta uma resposta de TH2 ao invés de TH1. Isso pela grande quantidade de produção de L4 e L10. Porém também já foi comprovado a capacidade de um macrófago, quando está parasitado, fazer com que haja a produção de TGF-beta. TGF-beta também irá fazer um feedback negativo na produção de TH1. Isso vai fazer com que haja uma diminuição da resposta adequada contra células que estão parasitadas e, por consequência, poderá aumentar esse quadro clínico, aumentar os sintomas e causar uma grande patogenicidade. Quando a forma diamastigota da leishmania está presente no interior das células, ela lança de mecanismo de depressão de ATP e de nutrientes, causando com que haja sua replicação, porém, irá levar à apoptose celular. Isso pode desenvolver em um quadro clínico e a sintomas que causam as doenças de leishmaniose. É importante, então, que o organismo monte uma resposta adequada a esse parasita, ou seja, a resposta em TH1, para fazer com que haja a resposta imunológica eficaz contra esse parasita. Agora, falando sobre os sintomas da leishmania, vamos abordar sobre os dois tipos, o dermotropismo e o viscerotropismo. Quando a leishmania ela é carregada por um vetor que tem pouca vasodilatadores em sua saliva, quando ela chega na pele, os queratinócitos vão liberar IL-4, fazendo com que haja uma resposta em TH2 ao invés de TH1, uma resposta, como já discutido, de forma inadequada. Agora, quando o vetor flebotomínio contém uma grande quantidade de vasodilatadores em sua saliva, isso vai fazer com que haja o viscerotropismo, vai fazer com que haja a passagem dessa leishmania para os órgãos, causando essa infecção visceral. Isso também depende tanto do vetor quanto da carga parasitária para que haja essa infecção a nível de pele e de órgão. Agora falando de diagnóstico, o diagnóstico parasitológico, ele vai ser sempre dirigido para a gente evidenciar a presença do parasita, a partir de algumas amostras procedentes de um animal que vai estar infectado com a leishmaniose. Para isso, a gente pode utilizar dois métodos diferentes de diagnóstico parasitológico.
métodos direto e métodos indiretos. Esses métodos, eles são de especificidade elevada, mas, por um outro lado, eles vão ter uma sensibilidade mais baixa e também vão estar condicionados por certos fatores, como, por exemplo, a fase que a doença se encontra no animal, a carga parasitária que esse animal tem e também a quantidade de amostras, entre outros fatores. As formas, a mastigotas de leishmania, elas têm sido observadas no sistema mononuclear fagocitário. Isso vai ser baço, linfonodos, medula óssea, fígado, pâncreas, entre outros órgãos, entre outras estruturas. Um procedimento de eleição que a gente vai ter para a gente encontrar formas parasitárias vai corresponder à biópsia por aspiração de um tecido procedente dos gânglios linfáticos ou da medula óssea. A gente pode ter, infelizmente, resultados falsos negativos, devido a animais assintomáticos que podem apresentar um número reduzido de formas amastigotas nos linfonodos e nessa medula óssea. A gente vai fazer a punção ganglionar normalmente nos linfonodos poplíteos e cervicais superficiais. E a punção de medula óssea, ela vai ser realizada normalmente na crista ilíaca, no fêmur e também na articulação costocondral. A gente pode realizar também a punção aspirativa por agulha fina no baço, porque obtinham muitos diagnósticos positivos a partir desse método. Entretanto, há complicações que podem ocorrer após essa punção aspirativa, que vai incluir hemoperitoneu, devido à laceração esplênica, algumas outras hemorragias, enfim. A gente também pode realizar biópsias de pele quando a gente tem a presença de lesões cutâneas nesses animais, de modo assim a gente obter cortes histológicos para a gente poder evidenciar o parasita posteriormente. A gente tem os métodos de imunohistoquímicas e também, porém, esses métodos eles são considerados invasivos e também muito demorados. Bom, agora em relação aos métodos indiretos, a gente pode destacar dois principais procedimentos. Um vai ser o isolamento da leishmania em meio de cultura e o outro a gente vai poder ter a inoculação desse protozoário em animais de experimentação. Esses dois métodos de diagnóstico, eles são meio limitados, por quê? Um pela baixa sensibilidade e o outro pela frequência de resultados inconclusivos. Nos meios de cultura, o parasita ele vai se multiplicar até eles conseguirem ser vistos microscopicamente. E vão ser observadas as formas promastigotas de leishmania. Os meios mais adequados para a gente fazer essa cultura vai ser os não definidos e bifásicos, como o NNN, os semissólidos, como o agar-sangue semissólido de Locke, ou então meios de cultura líquidos. As leishmanias elas vão tender a crescer em temperaturas de 22 a 25 graus e entre 6 a 15 dias. Com relação ao outro método que eu citei, é necessário uma amostra de tecido macerado, que vai ser procedente desse animal que foi sujeito ao estudo, e posteriormente vai ser inoculado em animais de laboratório susceptíveis. O animal de eleição pode ser um hamster e a inoculação da amostra vai ser realizado de forma intraperitoneal. E aí vai multiplicar de forma que ao fim de 3 a 4 semanas, a gente vai poder observar as formas amastigotas dos macrófagos peritoneais deste animal. Agora, começando o diagnóstico imunológico, temos que a leishmaniose canina visceral é caracterizada por uma forte estimulação policlonal de linfócitos B, que resulta em grande produção de anticorpos. Isso facilita o diagnóstico através de testes sorológicos e imunológicos, evitando desse modo métodos mais invasivos. E temos aí diferentes técnicas sorológicas que têm sido utilizadas no diagnóstico de leishmaniose visceral, diferenciando-se principalmente na sensibilidade e especificidade. Atualmente, as técnicas mais utilizadas para o diagnóstico de leishmaniose visceral canina são a reação de imunofluorescência indireta, temos também a aglutinação direta e ensaio imunoenzimático, que é a ELISA.
São técnicas que utilizam de antígenos brutos e apresentam sensibilidade e especificidade variável. Entretanto, apesar da variabilidade, são técnicas que devem ter a escolha imediata na suspeita de uma doença, principalmente pela ausência de riscos para o paciente. Aqui, começando a falar dos métodos em si, dos métodos que a gente utiliza, a gente tem um método de imunofluorescência indireta, que utiliza como antígeno as fórmulas promastigotas do parasita que são fixadas em lâmina. É um método que apresenta uma sensibilidade alta na detecção de casos de leishmaniose visceral. Contudo, uma das principais limitações da técnica é a ocorrência de reações cruzadas, com leishmaniose tegumentar, com doença de Chagas, malária, esquistossomose e tuberculose pulmonar, que acaba aí prejudicando a sua especificidade. Agora, falando de outro teste, o teste ELISA, comparado com o teste de imunofluorescência indireta, ele é mais rápido, tem a fácil execução e também fácil leitura, sendo aí um pouco mais sensível e um pouco menos específico que a imunofluorescência indireta. É o teste mais utilizado para imunodiagnóstico de leishmaniose visceral. O método permite a detecção de baixos títulos de anticorpos, mas é pouco preciso na detecção de casos subclínicos ou assintomáticos. Portanto, no diagnóstico sorológico de leishmaniose visceral, é necessário considerar o diagnóstico diferencial contra as doenças. Além disso, é importante salientar que para o prognóstico, os testes sorológicos atuais apresentam uma grande limitação, pois na maioria dos casos, os pacientes tratados mantêm-se reativos a essas técnicas por longo período, e dessa forma, muitas vezes o paciente que é considerado curado clinicamente, ele ainda continua apresentando parasitas viáveis que podem, a curto, médio ou longo prazo, serem a causa de recidivas da doença. E começando que agora no diagnóstico molecular, temos que várias técnicas de biologia molecular foram desenvolvidas para a detecção e identificação dos parasitas do gênero Leishmania, sem necessidade do isolamento do parasita em cultura. Para o diagnóstico molecular, normalmente é utilizado DNA extraído do material coletado do paciente. Entretanto, a gente também pode utilizar amostras de parasitos oriundos do isolamento de tecidos e aspirados, o que aumenta a sensibilidade de detecção. As amostras mais comumente utilizadas são fragmentos de pele ou mucosa. Tem também o sangue periférico, aspirados de medula óssea e aspirados aí de linfonodos e baço. E falando agora mais especificamente da PCR, além do método de PCR convencional, temos também a Nested PCR, temos a PCR ELISA e ainda a PCR em tempo real. E além da PCR, temos aí outras ferramentas, outros métodos, outras técnicas para poder estar realizando o diagnóstico do parasito, que são aí as técnicas de amplificação de ácidos nucleicos. Temos aí a LAMP, que é a amplificação isotérmica mediada por loop, e temos aí a transcriptase reversa, que é para a detecção do RNA. E no diagnóstico da leishmaniose visceral, a reação em cadeia da polimerase PCR convencional é a técnica mais utilizada de todas, pois apresenta alta sensibilidade para a detecção de DNA de leishmania e uma grande variedade de amostras biológicas diferentes. Além disso, com a popularização dessa técnica e também dos reagentes e equipamentos associados, o custo efetivo para a realização dessa metodologia tem proporcionado aí, vantagens, e sua aplicação ocorre em diversos laboratórios de diagnóstico da rede particular e também da rede pública, incluindo aí centros de referência. No tópico de resistência, vamos falar aqui das principais drogas em que é observado a resistência da leishmaniose, os mecanismos, os diversos mecanismos que o parasita apresenta para chegar à resistência e também fatores que contribuem para a resistência, fatores aí que são observados. E começando pelas drogas, as drogas aí que são usadas no tratamento da leishmaniose ao redor do mundo e que foi analisado aí determinado tipo de resistência, temos os antimoniais pentavalentes, temos também a metilfosina e ainda a anfotrecina B.
todos serão discutidos mais aprofundadamente a seguir nos próximos tópicos. Falando aí dos mecanismos, das formas que a leishmaniose tem de estar obtendo a resistência, podemos começar falando aí da resistência natural, ou seja, aquela espécie já apresenta naturalmente resistência contra aquele tipo de fármaco. Porém, também temos a resistência adquirida. Adquirida em que sentido? Bom, na exposição a doses subótimas de determinado tipo de fármaco, podemos aí ter adaptações fisiológicas. Aquela espécie consegue se adaptar àquela situação, àquele ambiente em que ela está sendo exposta. Temos também aí a seleção dos parasitas mais resistentes, onde essas doses que são consideradas subótimas de um determinado tipo de fármaco vão conseguir ali estar eliminando apenas os indivíduos mais fracos. Os mais fortes vão sobreviver e vão conseguir se reproduzir, gerando uma população que é mais resistente àquele determinado tipo de fármaco. Temos aí mutações espontâneas, que são seguidas de seleção desses mutantes, onde os mais fortes, os mais resistentes vão sobreviver. E ainda temos modificações na expressão de determinados tipos de genes. São caracterizados aí diversos tipos de mecanismos de resistência, principalmente falando da leishmaniose visceral, onde podemos começar falando da diminuição da entrada da droga na célula, onde a concentração daquela droga administrada que vai adentrar a célula não vai ser suficiente para causar os danos, as alterações necessárias para levar à morte celular. Temos aí também o caso em que ocorre a entrada da droga na célula, porém, essa célula é capaz de eliminar essa droga. Temos ainda casos em que ocorre a diminuição da ativação desse determinado tipo de droga que precisa ser ativado, ou ainda casos mais graves que temos a inativação completa da droga. Ainda, essa droga, ao entrar, precisa se ligar ao seu alvo para formar o complexo alvo-droga, e podemos aí ter mecanismos que vão causar uma alteração na formação desse tipo de complexo. E ainda há aqueles casos em que a droga consegue danificar a célula do parasita, porém esse apresenta um sistema de reparo, falando de DNA, apresenta um sistema de reparo de DNA. Agora, a falar das drogas que são utilizadas para o tratamento da leishmaniose aí ao redor do mundo, podemos começar falando aí de uma das principais, sendo os antimoniais pentavalentes. São geridos na forma trivalente, porém sofrem uma ativação para a forma pentavalente, que é a forma ativa que vai ter ação contra um micro-organismo, nesse caso a leishmaniose. Estudos mostraram que a expressão de 3 genes diferentes que codificam o transportador ABC estão relacionados com a resistência da leishmaniose a esse fármaco, que são aí os genes MRPA, o gene S-adenosil-homocisteína hidrolase e folil-poliglutamato sintase. Esses estavam aumentados. Também é provável que a superexpressão de alguns componentes da via biosintética de TSH possa aí causar a resistência antiamonial. Lembrando que TSH está se referindo à tripanotiona, que precisa estar em concentrações elevadas no interior celular para atuar no equilíbrio tiol-redox, que atua na homeostase. Assim, as drogas antimoniais pentavalentes, que são utilizadas aí desde a década de 60 no mundo todo, vão ter um papel em formar um complexo com essas tripanotionas e efluxo celular, causando uma perca de homeostase ou de equilíbrio. Ainda falando da entrada e também da saída das drogas do interior celular, temos que a aquagliceroporina está relacionada com o influxo desse tipo de droga para o interior celular. Assim, foi observado que baixas na expressão dessa proteína causou aí uma menor entrada desse material na célula. Também um aumento no efluxo da droga foi mediado aí pela superexpressão da glicoproteína P, que é do transportador ABC. Falando aí da resistência no mundo, temos que no estado de Bihar, na Índia, 70% da população apresenta algum grau de resistência aos antimoniais pentavalentes. Isso falando da população que está infectada pela leishmaniose. Já falando da droga denominada miltefosina, temos que a diminuição na acumulação de fármacos é comum para todas as linhagens de leishmaniose que são resistentes à miltefosina. Isso falando das linhagens que foram estudadas. Também temos aí que
como na resistência aos antimoniais, a superexpressão dos transportadores ABC causa um aumento de resistência. Ainda foi observado modificações nas composições lipídicas da membrana e também na biossíntese de esterol. Para a resistência à metilfosina e também às outras drogas, podem surgir mutações pontuais que serão essenciais para se adquirir a resistência a esse fármaco. E falando de mais um gene que está relacionado com a resistência da leishmaniose à metilfosina, temos o gene aí que é denominado de LDMT. Ele é responsável pela captação, ou seja, o influxo da metilfosina para o interior celular, e ele também é responsável pela captação de glicerofosfolipídios, isso falando dos promastigotas. Então, é sugerido que qualquer mutação capaz de inativar o transportador LDMT, ele vai resultar em uma perca de sensibilidade à metilfosina, que é algo que não é desejado. E falando aí de aspectos no tratamento com a utilização de metilfosina, temos alguns pontos que podem ser favoráveis para o surgimento aí de resistência da leishmaniose, como por exemplo o longo tempo de tratamento, que é em torno de 28 dias. Isso acaba aí favorecendo a seleção, de indivíduos mais resistentes. Temos também a elevada meia-vida da metilfosina. Assim, após encerrar o tratamento, em torno de 150 a 200 horas, ainda vamos ter concentrações em doses subótimas do fármaco, que pode favorecer o surgimento aí de variedades resistentes. Temos o mecanismo de ação da metilfosina, desse tipo de droga, que não é totalmente conhecido ainda, sendo que mais estudos precisam ser realizados. E acredita-se que no nosso país, no Brasil, já exista a resistência natural das espécies que são encontradas aqui. Já apresenta uma resistência natural a esse tipo de fármaco. E ainda falando de mais um fármaco que é utilizado no tratamento da leishmaniose, temos a anfotresina B. É um fármaco que é amplamente utilizado em infecções fúngicas sistêmicas. Ele possui aí grande afinidade pelo ergosterol, que formando aí o complexo com esse tipo de alvo, a gente leva ao desequilíbrio iônico. Porém, em caso aí de variedades resistentes, temos um parasita aí que produz um ergosterol não alquilado, que aí dificulta, essa formação do complexo e acaba causando aí a perca de função do fármaco. E falando aí de aspectos relacionados ao tratamento da leishmaniose, que acabam por poder contribuir para o aumento da resistência, temos a baixa adesão dos tutores em seguir aquilo que foi prescrito pelo profissional médico veterinário devidamente qualificado. Temos situações onde o tratamento acaba sendo muito caro, por questões socioeconômicas, acaba ficando inviável continuar aquele tratamento. Ainda, por outro lado, temos a disponibilidade desses medicamentos anti-leishmania disponíveis para venda sem receita médica, onde pode acabar ocorrendo o uso indiscriminado. Temos acesso limitado a unidades de saúde para o diagnóstico, isso falando de humanos, lembrando que a leishmaniose também é uma zoonose. E ainda temos poucos casos de tratamento precoce, que poderiam evitar aí danos maiores. E para a realização da pesquisa para esse trabalho, temos aqui as referências que foram utilizadas. Muito obrigado pela atenção.